para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE e hoje a gente tem aqui no nosso estúdio a psicóloga Yasmin Leitão, que vai conversar com a gente sobre as consequências da saúde mental de crianças e adolescentes que sofrem o abuso na infância, vários tipos de situações, né? Desde o abuso mesmo ali de violência doméstica em casa até o abuso sexual e outros tipos de situações que acabam acometendo, né, a saúde mental das crianças e adolescentes. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, né, que é um assunto tabu também na nossa sociedade. Muitas pessoas não querem tocar no assunto por se tratar de violência, se tratar de um assunto pesado, que às vezes pode gerar ali, né, algumas sensações de estranhamento, de tristeza, de dor, mas apesar de tudo isso, é um assunto que precisa ser comentado cada vez mais para que a gente consiga combater e lutar contra a violência, né, em relação a crianças e adolescentes. E é uma realidade do nosso estado, né? Tem um parâmetro, assim, comparando com outros estados, a situação do estado de Roraima quanto a esse tema? O nosso estado é um estado de alto índice de incidência desse tipo de caso, até porque é um estado que também colabora muito com a exploração infantil. Então, acaba que as duas coisas elas andam muito de mãos dadas, né? A exploração é um dos tipos de violência que acomete o nosso estado e a gente sabe que contextos aí imigratórios também têm colaborado para isso. Muitas crianças vindas, né, da Venezuela, por exemplo, têm sido exploradas aqui no Brasil. Então, não só as nossas crianças brasileiras, mas todas as crianças acabam sofrendo muito com esse tipo de violência e aqui no nosso estado isso tem sido cada vez mais forte, infelizmente. É uma situação preocupante, como você falou, que gera esse desconforto, gera essa dor, porque, querendo ou não, a gente acaba ouvindo algum relato, muita gente na família, às vezes algum amigo, né, pessoal, às vezes colega de trabalho, alguém da família já passou por isso, algum vizinho já presenciou. E nesse caso de migração, como você falou, a gente presencia na rua, né? Exato. As crianças ali em situação vulnerável, sem ter o que comer, pedindo às vezes um dinheiro no sinal. Então é uma situação, aliás, é uma problemática muito presente no nosso estado de Roraima. Mas a gente falando sobre os tipos de violência, né? Vamos especificar um pouquinho, porque existem várias, né? Aqui em Roraima você falou que é essa violência de exploração, na verdade, da criança, né? Como é que especifica, né? E como é que diferencia e quais são esses tipos de violência? Bom, nós temos 4 tipos principais de violência. A primeira delas é a violência mais comum, porque ela é mais visível. Não é que ela seja mais comum, que ela acontece mais, mas é porque a gente observa mais quando acontece, que é a violência física. Então, a violência física ela está presente aí em diversos lares da nossa cidade, né, do nosso país, infelizmente. Então, crianças que passam aí por violências físicas, agressões, né, vindas por parte da família, espancamento, entre outros tipos de violência física, né? Depois disso, nós temos a violência psicológica, que também tem um alto índice de incidência, porém, a gente não consegue perceber ela de uma forma tão clara, porque às vezes essa violência psicológica, ela vai ser indireta, ou ela vai estar ali por meio da intimidação, da ameaça contra essa criança e esse adolescente. Então, nem sempre vai ser algo que a gente vai ver, que vai ser público. Muitas vezes a violência psicológica ela é privada e fica dentro ali do lar daquela família. Outra violência também muito importante, que tem um alto índice de incidência, é a violência sexual, né? Então, vários tipos de violência sexual acontecem com crianças e adolescentes, como a exploração sexual, né? Como o abuso sexual dentro da família, entre outras demandas também. E muitas vezes essa violência sexual ela parte de alguém de confiança dessa criança, ou que era de confiança até aquele momento. Então, essa pessoa geralmente pode ser um familiar ou alguém muito próximo à família. Nem sempre a pessoa que pratica violência sexual contra criança e adolescente vai ser um desconhecido. Existem esses casos e, por incrível que pareça, a incidência é bem menor em casos de serem desconhecidos, né, sendo violentos sexualmente com crianças e adolescentes. Outra violência muito importante, mas que também ainda não é tão comentada assim, é a negligência. O que seria essa negligência? É quando aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele responsável por aquela criança e adolescente não
cuida, não tem o cuidado, não respeita ali o que seriam os direitos da criança e do adolescente. Então, às vezes essa criança ela não vai ter sido cuidada em relação à sua higiene, à sua saúde, ao seu ensino educacional. Então, são crianças que geralmente não estão na escola, são crianças que vivem constantemente doentes e a família não toma nenhuma atitude em relação àquilo. Podem ser crianças também que vivem muito sujas, que não são cuidadas mesmo de nenhuma forma, ou que são privadas de alimentação porque a família não se preocupa ou não tem como alimentar aquela criança e aquele adolescente, entre outras diversas formas de negligência. Então, a negligência também é um tipo de violência muito comum contra a criança e o adolescente e que também, às vezes, nem sempre vai ser observada por parte da sociedade. Só entendendo aí previamente esses 4 tipos de violência que você falou, eu acho que a gente já tem muito assunto para falar nessa entrevista, porque se a gente for especificar cada uma, e eu acho bom a gente especificar aqui, que é para a pessoa entender, vão aparecer muitas situações e eu acho que muitas pessoas podem, então, ter aquela atenção, aquele alerta, né, de eu já vi isso, eu conheço alguém que está passando por isso. Por exemplo, a violência física, a gente tem, inclusive... avançado, eu acho que em um consenso de sociedade, de mães principalmente, que tem abraçado a ideia da educação sem violência, né? Sem apanhar, como minha geração, as gerações anteriores, né? Tinha sempre um cinto, um chinelo ali na mão. Hoje em dia, apesar desse consenso entre as famílias de reduzir esse tipo de abordagem na educação, muitas famílias ainda usam desse tipo de ferramenta, né? Ou seja, o bater na criança, digamos que entre aspas, para educar, né, para corrigir, ele também causa transtornos ou, aliás, doenças emocionais? Bom, de fato, né, a gente vem de gerações aí que normalizavam esse processo de violência física contra a criança e o adolescente, né, desde a palmada até violências mais graves, como, por exemplo, com uso de cinto, com uso de outras ferramentas, né, para violentar essa criança e esse adolescente. O que a gente precisa entender? Os danos, eles são profundos. Eu acho que o reflexo da nossa sociedade hoje vem também muito disso. Hoje nós vivemos em um ambiente, né, em uma sociedade onde as pessoas elas são mais estressadas, onde elas são mais agressivas. Existe uma boa parte, né, da nossa comunidade que acaba sendo agressiva uns com os outros, na forma de tratar, na forma de reagir a determinadas situações, na forma de intervir em determinadas situações também. Então, essa agressividade que faz parte aí dos nossos comportamentos rotineiros, diários, ela vem muito fortalecida por essa demanda. Tanto que a gente já vê em gerações mais atuais que esse comportamento violento e agressivo, ele muitas vezes não vai fazer parte ali da identidade daquela criança e daquele adolescente. Porque o que a gente precisa entender? Todas as experiências que a gente passa na infância e na adolescência, mas principalmente na infância e ainda principalmente na primeira infância, elas vão ser formadoras da nossa identidade e da nossa personalidade. Então, muitas características que nós vamos ter na fase adulta, elas vêm desse período da infância e da primeira infância especificamente. Então, a forma como a gente começa a se relacionar com as pessoas ali, a partir do momento que a gente nasce, né, que as primeiras pessoas, inclusive, que a gente vai conviver na nossa primeira infância, são os nossos pais, são os nossos responsáveis, as pessoas que cuidam da gente, né, os cuidadores. A partir de como se dá essa relação, isso vai pautar muito a forma como eu vou me relacionar na fase da adolescência, na fase adulta, como um idoso, porque esses comportamentos eles vão formar minha identidade e vão me acompanhar pelo resto da minha vida, né? E se não forem trabalhados, se a gente não estimular demandas positivas, essa pessoa pode internalizar e enraizar muitos comportamentos negativos e até mesmo comportamentos agressivos. Então, é muito comum crianças, né, adultos que viveram ali na sua infância em ambientes agressivos, com excesso de violências acontecendo o tempo todo, de se tornarem adultos por vezes também, ou com traumas vindos desses processos de violência, ou que reproduzem esse tipo de violência também, até mesmo com as suas famílias, conforme eles vão construindo essas famílias. Os traumas você se refere a
por exemplo, pessoas inseguras, pessoas sem autoestima, pessoas Exato. com medo, nesse sentido? Na verdade, as consequências aí relacionadas à exploração ou à violência contra criança e adolescente, elas envolvem muitas vezes o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como por exemplo, transtorno de ansiedade, alguns transtornos depressivos e também, né, transtorno de estresse pós-traumático, que é aquele transtorno de onde a pessoa passa por uma situação estressora, principalmente situações de violência, e fica naquele estado de estresse excessivo, né, que pode gerar aí um isolamento, né, que pode gerar um humor deprimido, que pode gerar um humor agressivo e por aí vai. Então, as consequências, elas são enormes, Não né, dá nem para contabilizar. para mensurar. E cada pessoa vai ter ali algumas consequências maiores, outras menores, conforme esse processo vai acontecendo, mas as consequências sociais, na dificuldade de se relacionar, muitas vezes ela está presente para grande parte das pessoas que viveram em situações de violência na infância e adolescência. E você citou que muitas pessoas reproduzem esse comportamento violento com as famílias que constituem, né? Sim. Sai da sua família ali, materna, aquela primeira família que você tem, inicia uma nova família, casa, tem filhos e reproduz essa agressividade com essa família. E a gente tem, então, a violência doméstica, a violência contra a mulher, homens agredindo suas esposas, e aí já entra em outra estatística, né? E o problema, ele só tende, então, a crescer na sociedade. Exato. Né? Eu acho que hoje a gente vê muito forte os discursos de ódio, por exemplo, sejam virtuais, sejam pessoalmente também. Isso tudo vem de muitas pessoas que passaram por situações de violência ao longo da vida e acabam reproduzindo essas violências, né? Todos nós, dentro da nossa sociedade, vamos ser vítimas da violência na infância e na adolescência de alguma maneira, mesmo que indireta, mesmo que eu não tenha sofrido esse tipo de violência na minha infância e adolescência, mas eu posso me relacionar com uma pessoa que tenha vivido aquele processo e que traga essas marcas ali muito presentes na sua vida. Claro, temos pessoas que vão passar por situações de violência que vão ser muito ativas contra essa violência na fase adulta, que vão querer cuidar, criar dos seus filhos de uma maneira diferente, que vão querer se relacionar de uma maneira diferente, que vão querer ser um colega de trabalho de uma forma diferente, que vão ter um olhar mais empático sobre as situações e menos agressivo. Mas a gente sabe também que uma grande parcela vai ser ali, infelizmente, impactada e reproduzir esse tipo de comportamento. A gente tem, então, um grande problema que realmente, como você falou, não dá para mensurar as cicatrizes, os traumas e as marcas dessa violência na infância. E tudo isso a gente precisa desse cuidado, dessa atenção e tratamento, até porque o resultado dessa violência física é também uma violência psicológica, né? Porque eu acho que antes de acontecer a violência física, muitas vezes a criança também sofre essa violência psicológica, que é o segundo tipo que você falou, né? Sim. Que acontece. Geralmente essas violências, elas se somam. Uma está meio que integrada ali com a outra, porque o que acontece? Esse abusador, né? Essa pessoa que agride uma criança e um adolescente, ele vai começar, muitas vezes, com comportamentos sutis, que podem avançar e se agregar a outros comportamentos. Então, uma violência que começa sendo uma violência psicológica pode, no futuro, se tornar uma violência física. A mesma coisa acontece ao contrário também. Então, e a gente está falando de violência contra criança ou adolescente desde o bebê. Então, muitas vezes, a criança, quando ela nasce, ela já vai começar a passar a fazer parte desse processo, a ser vítima desse tipo de violência. Então, essas violências, elas vão se somando. Existem pessoas que, infelizmente, vão viver todos esses tipos de violência juntas acontecendo ao mesmo tempo. Outras pessoas vão ter passado mais por um tipo de violência do que por outro. Então, infelizmente, isso é muito comum. Acontece dessas violências se somarem, né? Porque quanto mais esse abusador ele vai ganhando confiança sobre o que ele está fazendo, mais violências ele vai praticando contra aquela criança e adolescente. E aí a gente tem uma grande questão que é poucas pessoas dão atenção para o que as crianças e os adolescentes dizem. Então, às vezes, eles estão comunicando sem comunicar, né? Comunicando através de
alterações no comportamento, de alterações no humor, do isolamento, da dificuldade em estar perto daquela pessoa que pratica a violência contra ela. E aí as pessoas, elas não vão perceber, elas não vão ter aquele olhar, porque acabam achando que tudo que a criança faz ou fala é frescura, né? exagero, tá mentindo, né? As pessoas têm uma tendência a associar que a criança ela vai estar sempre mentindo, ou de que ela vai estar sempre exagerando, ou de que ela tá fazendo um drama ali na situação, né? Uma tempestade em um copo d'água, e não vai ouvir o que aquela criança e adolescente tá falando, não vai validar aqueles sentimentos, aquelas emoções e aquela fala, né, sobre os processos violentos que ela tem sofrido. Agora me suscita uma outra dúvida, né? Por que que os adultos, né, a sociedade de forma geral, nós de forma geral, invalidamos esses sentimentos e esses comportamentos das crianças, né? Não, por que que a sociedade ela não percebe, né? Ela não sente, ela não valida, como você falou, o que a criança passa? Bom, primeiro a gente precisa falar que existe um processo difícil na nossa sociedade de informação. Hoje a gente vê muito mais informação através da internet, né? Através de a gente conseguir propagar mais conhecimento para acessar as pessoas. Mas, há tempos atrás, isso não era a realidade. A realidade das famílias era uma realidade de muito trabalho e de muitos filhos também. Então, geralmente, os que nasciam primeiro iam cuidando dos demais que iam nascendo ao longo da trajetória da família, né? Já começavam a trabalhar desde muito cedo. Então, as crianças, por muito tempo, elas foram vistas como fonte de trabalho ali para a família. Silenciadas. Quanto mais crianças a gente tinha, mais trabalhadores a gente tinha também dentro das famílias. Muitas vezes as famílias elas tinham filhos justamente para isso, para ampliar essa força de trabalho dentro daquele núcleo familiar. Então, é uma construção que vem aí de muito, muito, muito tempo. Então, pensar sobre sentimentos e emoções da criança e do adolescente é algo muito atual, né? Pensar nessa responsabilidade afetiva que a família tem que ter com a criança e com o adolescente é algo muito atual. Então, era invalidado. Nossa geração está pesquisando e está trazendo isso à tona. Exato. E nós adultos temos uma necessidade enorme de controle. Então, a gente quer controlar o outro. Eu vejo isso no consultório, né? Nos atendimentos particulares que eu realizo. O esposo querendo controlar a esposa, ou ao contrário também acontece. Os pais querendo controlar os filhos, e os filhos, às vezes, querendo controlar os pais. E assim vai ao longo dessa construção. Então, nós temos uma necessidade de controle enorme. E com a criança e com o adolescente, essas pessoas, né, que praticam esse tipo de violência, elas acabam querendo implementar esse controle através do medo, né, querendo implementar esse controle ali através da intimidação de alguma maneira. Então, isso tudo vai fazendo com que essa criança e esse adolescente fique cada vez mais desvalorizado ali em relação à sua palavra, em relação ao que ele vai dizer. Então, nós temos isso, é uma construção social, de que os adultos eles têm um papel mais importante na sociedade do que qualquer outra pessoa em qualquer outra fase da vida. Então, geralmente, as crianças, os adolescentes e os idosos também, eles passam por esses processos de serem negligenciados e de estarem, de certa forma, à margem ali em relação à nossa sociedade, porque a gente tem essa impressão de que só o adulto produz, né? Só o adulto ele vai ter um papel de importância. E aí isso tudo vai colaborando para que as crianças elas não sejam validadas. E isso acaba que... aliás, isso acaba somando também com a negligência, que é o outro tipo de violência que você falou. Negligencia o sentimento, negligencia a necessidade, acaba cerçando os direitos até que é estabelecido pelo ECA, né? O direito à educação, saúde, lazer que a criança tem. Então, essa criança acaba também sendo negligenciada. Exato, né? E a gente precisa entender que nem sempre essa violência ela vai estar sendo praticada diretamente com a criança. A criança presenciar também situações de violência, né? Faz parte de um dos tipos aí de negligência. Então, muitas crianças vivem em lares agressivos, às vezes a violência não vai ser direta com ela,
mas vai fazer parte daquele ambiente, isso também a impacta. A violência doméstica mesmo que a gente fala. A violência doméstica impacta muito crianças e adolescentes. E como você no consultório percebe, você já falou de alguns sintomas, né? Que a criança se fecha, não se aproxima, talvez a pessoa não consegue se aproximar, ter uma intimidade com a pessoa que é violenta. Mas quais outras características são perceptíveis, né? No comportamento mesmo, já que a gente não está falando de características visíveis, como um roxo na pele, né? Algum machucado, mas psicologicamente, quais os comportamentos das crianças que sofrem violência apresentam? Bom, alguns comportamentos importantes, né? Às vezes vai ser a reprodução da agressividade ali com seus pares, ou seja, com outras crianças e adolescentes do convívio dela, seja na escola, seja na própria família. Então, às vezes, essa criança ela pode ser mais agressiva ali com o outro, né? O uso de algumas palavras de baixo calão, palavrões, expressões pejorativas e ofensivas. Então, aquela criança que ofende muito o outro. Onde é que aprendeu, né? Exato. Esse comportamento geralmente tem uma raiz, né? Um comportamento mais hostil também, de hostilizar o outro, também é muito comum. Alterações no comportamento em geral. Então, antes aquela criança se comportava de uma maneira, ou seja, poderia ser uma criança mais extrovertida, poderia ser uma criança que socializava melhor, uma criança que se comunicava melhor, e aí tem essa alteração do comportamento, ao passo que também pode ocorrer ao contrário. Às vezes é uma criança mais tímida, mais introspectiva, introvertida, e aí altera o comportamento para uma agitação, para uma euforia, ou até mesmo para uma agressividade, né? Comportamentos de querer chamar a atenção de outros adultos, às vezes não vai ser nem daquele adulto que pratica a violência contra ela, mas vai ser querer chamar a atenção de outros adultos como um pedido de ajuda mesmo. Mas nem sempre vai ser um pedido de ajuda, claro. Às vezes vai ser através da desobediência, da impaciência, do estresse, né? Que aí a gente vai começar a perceber que aquela criança está, de certa forma, querendo chamar a atenção. Crianças que passam por situações de violência podem praticar bullying também nos ambientes nos quais elas frequentam, como, por exemplo, na escola. Então, isso é muito comum. Dificuldade na aprendizagem. Então, uma redução na aprendizagem. Então, a criança tinha ali um comportamento de aprendizagem bacana, conseguia aprender, conseguia se desenvolver, absorver conhecimento, se sair bem na escola, tinha boas notas, e a partir de determinado momento começa a ter uma alteração na aprendizagem dessa criança. Ela começa a diminuir ali o nível dela como estudante. Isso também pode ser um impacto, né? Alguns comportamentos, por exemplo, no caso da violência sexual, alguns comportamentos sexualizados inadequados para a idade dela também podem acontecer. Então, às vezes, na escola se percebe muito que a criança está tendo um comportamento sexualizado de alguma maneira. E aí, a escola também muitas vezes percebe, e quando vai investigar, existe uma situação de violência sexual acontecendo dentro da família. Mas é sempre importante a gente ressaltar que não existe uma regra. Nem todas as pessoas vão demonstrar dessa mesma maneira. Cada criança, cada adolescente é muito único. Então, cada um deles vai ter uma forma de sinalizar. Mas muitos deles dão sinais. Eu acho que casos que não dão sinais, assim, eu pelo menos nunca recebi. Todos os casos existia algum sinal focal ali que dava indícios de que algo não acontecia de forma correta dentro daquela família. E é uma problemática muito grave, porque eu vejo que crianças... aliás, nós adultos muitas vezes temos dificuldade de expressar nossos sentimentos, né? Não sabe colocar em palavras aquilo que de fato está sentindo. Muitos adultos têm essa dificuldade. Agora, imagina uma criança, né? Não sabe verbalizar, não sabe explicar que tipo de sentimento que está sentindo, não conhece, na verdade, aquele sentimento ainda, né? Então, não consegue colocar para fora. E aí, quando aparecem esses outros comportamentos que você citou, funciona assim mesmo? Funciona. O que a gente precisa entender? Quando a gente está falando de violência, principalmente com crianças muito pequenas, a gente precisa entender que o nosso complexo de emoções, né, o refinamento dessas emoções, então a gente tem as emoções
base ali. Eu sempre gosto de usar muito, inclusive, aquele filme Divertidamente. Ele Acho fala... que ele é parâmetro para qualquer coisa de sentimentos agora. Exato. É o que eu mais uso quando eu vou fazer atividades, inclusive de palestras e de oficinas, para exemplificar. E não só quando eu vou fazer palestras e oficinas com criança e adolescente, mas quando eu vou fazer palestras e oficinas com adultos também. Porque ele é muito ilustrativo em relação a isso. Então, a gente tem aquelas emoções básicas, que são geralmente aquelas emoções do primeiro filme. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo, né? A partir dessas emoções, a gente vai começando a refiná-las. Então, novas emoções vão surgindo naquele processo, que é o que a gente viu, inclusive, nesse filme bem recente, né? Então, é isso. Quando a criança é muito pequena, às vezes ela ainda nem tem entendimento sobre o que ela está sentindo, porque aquela situação de violência, ela não faz parte do que está decodificado ali no cérebro da criança, de acordo com a fase dela do desenvolvimento, como algo natural. Então, ela não vai interpretar aquilo da maneira como realmente é. Ah, não, eu estou vivendo uma violência. Não, ela nem sabe. Ela só vai vendo que as pessoas agem daquela maneira com ela e vai absorvendo e tentando entender aquilo. Conforme, à medida em que ela vai crescendo, é que ela vai começando a perceber o que de fato ocorre no lar que ela está vivendo. Por isso que a escola é um fator tão importante e por isso que muitas vezes a violência relacionada à negligência, ela vai tirar a criança desse ambiente escolar porque ela vai ter contato com outras pessoas daquele ambiente, com outras crianças e começar a perceber os estilos de família muito diferentes do dela. Então, por isso que muitas vezes essa criança fica isolada ali desse ambiente escolar, que a família, né, essa família dessa criança, né, essa família violenta não quer que a criança perceba que ali ocorre algo que não é saudável. Então, a criança ela vai começando a perceber que isso está acontecendo a partir do momento que ela vai comparando ali o estilo de vida dela com o estilo de vida dela de outras crianças. Quando ela vai vendo que o estilo familiar dela é muito diferente do estilo familiar de uma outra criança, por exemplo. Então, a escola é um fator protetor, muitas vezes, para as crianças e os adolescentes que vivem em contextos de violência, né? Outra reação muito comum que pode acontecer é uma reação de proteção do nosso cérebro mesmo. Às vezes ele apaga aqueles acontecimentos traumáticos que a gente viveu na infância e na adolescência. A gente não consegue acessar aquela memória. Em consultório, eu recebo muitos casos, inclusive, de adultos que a gente vai trabalhando o contexto familiar e a pessoa vai começando a ter acesso a esse tipo de memória, né? Tendo acesso a essas memórias de processos de violência. Às vezes essa memória vai parecer que não foi algo real, que foi ou a pessoa... Será que eu estava... E aí a pessoa se coloca em dúvida, né? Será que eu estava alucinando? Será que eu estava sonhando? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é uma memória mesmo real sobre a minha própria vida? Porque é uma maneira que o nosso cérebro encontra de nos proteger ali daquele trauma. É apagando aquela situação da nossa memória. Então, muitas vezes isso acontece também. É bem comum. E nesse caso da negligência, né? De tirar a criança ali do... Não matricular a criança na escola, né? Que você falou, não tem acesso à saúde, à educação... mas quando se tem ainda, né, o acesso, pelo menos à educação, é perceptível entre, acho que o professor ele também é treinado para perceber, ou mesmo que não tenha recebido esse treinamento, mas ao longo da experiência começa a perceber os comportamentos também das crianças. A escola, então, como é que a escola pode agir neste momento? Ela aciona algum tipo de órgão público? Como é que funciona? Geralmente, o primeiro passo é acionar o conselho tutelar, né? Quando a gente está falando de criança e adolescente, o conselho tutelar, ele colabora muito dentro desse processo para a gente conseguir tomar as devidas providências ou ligar para o Disque 100. Também é uma forma de denúncia. E essa denúncia no Disque 100, inclusive, ela pode ser uma denúncia anônima, né? E aí, a partir dali, é encaminhado o caso para as autoridades competentes. Então, são duas formas de denunciar. Mas sim, os professores, acaba que na própria formação de professores hoje, já existe muito da psicologia, da gente falar sobre emoções e sentimentos, da gente falar sobre comportamento da criança e do adolescente. Então, hoje, as formações de professores, elas já incluem esse olhar
mais integral para aquela criança. Então, não é focar só no aprendizado, mas é focar no desenvolvimento integral dela. E acaba que nesse aprendizado, em relação ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente, eles passam a ter um olhar diferenciado, eles passam a perceber mais as demandas, principalmente quando isso atrapalha na aprendizagem da criança e do adolescente. Então, eles começam a perceber, ou quando a relação daquela criança e adolescente em sala de aula com os demais é diferente, ou quando aquela criança é muito insegura para fazer uma leitura, por exemplo, para apresentar um trabalho. Isso tudo vira fator para os professores observarem ali que algo pode estar acontecendo naquele dia a dia daquela criança e adolescente. A gente tem falado, inclusive, muito sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. É um assunto, acho que está na boca de todo mundo vê, né, informações das redes sociais, apresenta ali até uns vídeos engraçados tratando sobre esse tema. E aí agora você falando sobre esses comportamentos das crianças, muitas vezes a escola ou até a família, por exemplo, a criança sofre violência em casos de pais separados, né? A criança sofre violência na casa do pai e a mãe não percebe, né? Ou então acha, meu filho está com algum problema, acho que ele tem algum transtorno. Mas no caso, às vezes, não é uma doença, não é uma patologia, é apenas as consequências da violência. Exato, exato. Por isso que os casos de violência, eles acabam sendo difíceis ali para se perceber ou para chegar nesse ponto de não, é realmente uma violência que está acontecendo. Por isso que a fala da criança é muito importante, porque às vezes os sinais eles vão ser confundidos com outras patologias, né? Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar de incentivar essa criança, de proporcionar um ambiente seguro e de confiança para que ela fale sobre o que ela está vivendo. Também não adianta a gente querer acessar aquilo que a criança está passando, se ela está vivendo algum tipo de violência, de uma forma incisiva, de uma forma intimidadora. Na verdade, o que a gente precisa é conquistar a confiança dessa criança, criar um vínculo com ela, criar um espaço seguro onde ela se sinta confortável para falar o que tem acontecido, né? Então, sim, às vezes os casos de violência eles podem ser confundidos com outras demandas, por isso que a gente sempre reforça, né, a importância de ter psicólogos nas escolas, que o psicólogo acaba tendo um olhar, porque no caso de transtornos como autismo, né, como TDAH, como TOD, né, que também é um transtorno que a gente vem comentado muito recentemente, que o TOD, ele é o transtorno das crianças que são ali muito desafiadoras, muito opositoras ali ao que aquela pessoa de referência vai estar propondo para ela. Então, para que não seja confundido com nenhum desses transtornos, a gente precisa ter essa criação desse espaço seguro para que essa criança se sinta confortável para falar, né? Então, a expressão da criança e do adolescente ela é fundamental nesses casos de violência. Todo mundo faz parte dessa rede de proteção. A família, primeiramente, né? Eu digo ali a parte que não comete violência contra a criança. A escola e o Estado também tem responsabilidade. Exato. Até porque essa outra parcela da família, isso é uma coisa muito importante de ser dita, né? Existem muitas famílias que ignoram o fato de ter ali algum familiar deles que é agressivo com a criança e com o adolescente. Então, acabam tentando não tocar no assunto, deixar esse assunto para lá, cada um resolve a sua própria vida dentro da sua casa, mas a gente precisa entender que esses familiares que não praticam essa violência, mas que eles acabam fingindo que não estão vendo aquela violência, eles estão colaborando com aquele processo. Então, esse familiar que vê e que denuncia, que vê e que toma uma atitude, é um familiar chave ali para que essa criança ou adolescente se sinta seguro. Até porque depois, quando a gente aciona, né, as autoridades competentes, quando as consequências ocorrem para aquele abusador, aquela criança vai precisar de alguém que acolha elas. Então, às vezes, esse acolhimento ele vem por parte de algum familiar, avós, tios, padrinhos. Muitas vezes são pessoas que vão cuidar daquelas crianças que vão ser designadas
para essa responsabilidade. Isso acontece principalmente na questão da violência sexual, no abuso infantil. Exato, exato. Não só com a violência sexual, mas também com todas as outras violências. A gente vai precisar que essa criança saia daquele ambiente adoecedor para ela, né, daquele ambiente violento, e vá para um ambiente saudável. E muitas vezes ela só vai conseguir isso com algum outro familiar que não sejam diretamente os pais ou os cuidadores atuais dela. Então, ela precisa de um outro lar acolhedor, e muitas vezes esse lar acolhedor vai estar com essas outras pessoas, esses outros atores ali nesse cenário. É uma situação que exige muito cuidado, muita atenção, porque a gente está falando de crianças, né? Desde bebês, como você falou. Exato. E a gente tem aqui dados que mostram em Roraima que acontece muita violência, principalmente com as meninas ali. Esses dias eu tive numa palestra e a palestrante até citou, ela é da CETRABS, e ela até citou que em uma pesquisa que eles fizeram, revelou até que os meninos têm crescido o número, né, de meninos violentados sexualmente, além das meninas. Então a gente tem um quadro muito preocupante aqui no estado de Roraima, e é preciso diagnosticar esses sinais. Exato. Tanto em homens, está atento, né? Tanto em meninos, homens, né? E meninas também. Normalmente, quem mais comete? Você falou que muitas vezes está dentro do seio familiar, né? Eu queria entender assim, como é que acontece essa violência sexual, né? Visto nesse âmbito de família. Exato. Bom, crianças, né, tanto meninas quanto meninos, vão estar ali expostos a esse tipo de violência, estão suscetíveis a acontecer esse tipo de violência. E essa violência, como eu falei, muitas vezes ela vem de dentro da própria família. Então, e não só homens praticam violência sexual contra criança e adolescente, mulheres também. Apesar de não ser muito falado. Geralmente, quando a gente vê os casos, né, denunciados, geralmente são homens praticando a violência. Mas também existem casos de mulheres que praticam violência contra a criança e adolescente, né? Às vezes, a violência que a mulher pratica, ela vai ser mais silenciosa, mais velada. Mas também pode acontecer, né? Então, geralmente, algumas pessoas ali, pais, infelizmente, tios, né, primos, às vezes até mesmo entre irmãos, pode acontecer esse tipo de violência. Ou amigos da família, um padrinho, né, uma pessoa de confiança da família também pode ser que pratique esse tipo de violência. Como eu falei, casos externos à família, de ser uma pessoa, às vezes na rua, às vezes na escola, às vezes em outros ambientes que a criança frequenta, podem acontecer. São muito comuns também, mas infelizmente grande parte está dentro da própria família, né? Então isso que é o mais difícil, porque está tudo ali dentro daquele ambiente que deveria ser um ambiente seguro para a criança, que deveria ser um ambiente de conforto, de paz, né? E não é. Então, infelizmente, acontece bastante. As consequências para a criança que sofre violência sexual, para a criança e adolescente que sofre abuso, digamos que elas são mais profundas, mais prolongadas. Esse tipo de violência, ele causa mais dor? A violência sexual, ela é um tema bem difícil da gente mensurar o quão impactante vai ser dentro da vida dessa criança e desse adolescente quando adulto, né? O que a gente sabe pode haver uma enorme dificuldade tanto em se relacionar afetivamente com outras pessoas, confiar nas pessoas também. Essa pessoa vai ter uma dificuldade de confiar em muitas das vezes, ou ela pode, infelizmente, entrar em relacionamentos tóxicos e abusivos na fase adulta também. Isso pode acontecer. Ela pode ter uma dificuldade em lidar com a sua vida sexual, ou ela pode iniciar essa vida sexual muito cedo. Existem inúmeras questões que podem acontecer situações incontáveis, né? Exato. Então, os impactos, eles são bem profundos e as reações são diversas, né? As consequências são diversas ali na fase adulta. Por isso que sempre quando nós psicólogos recebemos algumas dessas demandas, a gente sempre tenta investigar, né, se não pode ter vindo ali de alguma situação de violência na infância e na adolescência que impactou para que aquela pessoa tenha algumas reações, algumas atitudes, alguns comportamentos.
É uma situação bem delicada mesmo, porque é uma situação presente. Você falou que Roraima, entre os outros estados do Brasil, tem esse grande índice. E tratando também sobre a questão migratória, como um todo, né? A gente tem crianças hoje que moram em abrigos, estão nessa vulnerabilidade aí de segurança mesmo, de proteção ali. Se eu não me engano, acho que no Rondon 1, ali perto mesmo da rodoviária, são mais de 2.000 pessoas convivendo em um único ambiente. Nos abrigos, a grande parte da comunidade do abrigo é composta por crianças. Muitas vezes, mais da metade do quantitativo de pessoas dentro de um abrigo vai ser criança e adolescente. Então, sim, acabam ficando muito expostas, de fato, à violência, né? A gente vê crianças andando sozinhas nas ruas, com uma caixinha ali de chocolate, tentando vender. É triste às demais. vezes vendendo em bares, né? Às vezes vendendo em lugares de risco, andando sozinhas em lugares de risco também. Então, tudo isso acaba virando fator de risco para as violências. E você não trabalha, né, em abrigo, mas você tem contato com outros profissionais que relatam essas situações? Sim. Eu já tive, né, já trabalhei na Operação Acolhida, em uma das organizações que estava ativa lá. Trabalhei por 2 anos diretamente nesse processo, né? Então, eu vi muitas demandas dessas acontecerem. Depois acabei focando em outras oportunidades de trabalho dentro da psicologia, mas nesse período que eu trabalhei lá, isso era bem visível também. E é um trauma, né, para todas as pessoas, né, para toda a estrutura da sociedade. Como você falou, leva consequências. Se eu não sofri violência na infância, mas alguém que sofreu acaba refletindo também em mim e, de forma geral, em todo mundo. Essas estruturas familiares que nós temos hoje, de pais separados, de mães solteiras, de pais solteiros, né? Ou às vezes do avô que criou, que não são bem estabelecidas, né? Essas estruturas de hoje. Elas favorecem ou é variável essa situação? As variações, né, de famílias, de estilos parentais, elas podem ter sido, de fato, algo muito positivo para a criança, assim como também podem ser situações ali que vão gerar algumas adversidades. Mas o que a gente precisa entender? Independente do estilo de família que ela tenha, o importante é que ela tenha o cuidado, que ela tenha ali a responsabilidade afetiva vinda por parte desses cuidadores para com ela, para que ela possa crescer em um lar saudável, independente do estilo de família que ela tem. Então, hoje a gente vê estilos de família dos mais variados possíveis. Existem discussões muito fortes sobre isso, né? Falando, qual é o estilo de família ideal para uma criança e um adolescente? É a família que tem o pai, a mãe e o filho? Não, nem sempre. Às vezes essa família ela vai ser absolutamente tóxica e problemática. A causadora dos problemas, Exato. Então o estilo de família é a criança que é criada pelos avós. O estilo de família é a criança que é criada pelos tios. Não, o estilo de família ideal para uma criança é uma família que exija afeto, responsabilidade, cuidado, atenção e garantia de direitos por parte dos cuidadores para com a criança. Esse é o estilo ideal de família, independente da configuração. Se ela vai ser configurada por 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, ou um tio e uma mãe, ou um avô e uma avó, ou só uma mãe solo, ou um pai solo, ou enfim, diferentes estilos de família. Lares adotivos também, né, de pessoas que vão ter a adoção afetiva ali da criança. Independente desse tipo de configuração, o importante é que essa família seja uma família saudável, seja uma família que a gente considera funcional. Então, a família funcional é a família que garante os direitos da criança e do adolescente. É a família afetiva com aquela criança e aquele adolescente. É a família que cuida, que se preocupa, né, que ajuda, que apoia, e coloca regras e limites, mas que também é flexível para entender que uma criança e adolescente ainda estão na fase de aprendizado sobre muitas coisas e que eles ainda vão errar e que eles precisam de orientação, né? Então, quando a gente tem uma família que orienta de uma maneira saudável,
a gente tem uma criança saudável, uma criança feliz, uma criança que tem os seus direitos garantidos. E ao tratamento, né? Falando um pouquinho sobre o tratamento, você recebe no seu consultório ali crianças, né? Adolescentes. Sim. Como é que funciona a abordagem psicológica mesmo para tratar esses traumas, para tratar, na verdade, esses episódios de violência que uma criança sofre? Bom, dentro da psicologia a gente tem ferramentas, né, para isso. A principal ferramenta é a linguagem, a comunicação. Uma das chaves do processo de psicoterapia é a conversa, é o diálogo, é a expressão das emoções e dos sentimentos. E aí, a partir disso, a gente vai ensinando, né, orientando, apresentando possibilidades para que aquela criança e aquele adolescente gerencie aquelas emoções, né, gerencie tudo aquilo que eles estão vivendo. E que eles não se sintam culpados. Essa é uma coisa que nós psicólogos trabalhamos bastante. A diminuição dessa sensação de culpa, né? Porque a criança e o adolescente, eles acabam se sentindo culpados por aquilo que aconteceu com eles. Então, o que a gente tenta fazer, de fato, é tirar essa sensação de culpa, desresponsabilizar essa criança para que ela entenda que os principais responsáveis, infelizmente, vão ser pessoas que elas queriam confiar, que elas queriam o afeto, que elas queriam se sentir seguras, mas que, infelizmente, aquilo não aconteceu, e tentar não limitar aquela criança e aquele adolescente àquela situação e contexto. Porque, às vezes, isso também acontece muito. Por a criança ter passado por uma situação de violência, às vezes ela vai internalizar de que ela sempre vai ter que viver situações muito parecidas com aquilo. E o que a gente tenta trazer são novas possibilidades. É a criança entender que ela vai poder construir uma nova família, que ela vai poder construir uma nova realidade apesar daqueles traumas e daquela dor que ela viveu. Né? Então, a gente tenta não limitar, é sobre abrir a porta para novas possibilidades, abrir a porta para a gente trabalhar aquelas emoções e sentimentos dolorosos para que eles não acompanhem aquela criança, aquele adolescente ao longo da vida naquela intensidade e que ela possa viver a partir daquilo, para além daquela situação. Buscar um pouco mais de qualidade de vida emocional também. Exato. E esses traumas, quando eles não são tratados e chegam na vida adulta, e você também consegue, aliás, tem acesso a essas pessoas também, faz algum tipo de acompanhamento, precisam, na verdade, né? Acho que todo mundo precisa de uma terapia, né? A gente tem falado muito sobre isso hoje. Mas essas consequências de traumas, de violências não tratadas na infância refletem diretamente nesses traumas da vida adulta. Exato. Não existe idade para uma pessoa que passou por algum tipo de violência buscar auxílio psicológico ou psiquiátrico. Na realidade, o que a gente precisa entender é qualquer fase da vida ainda dá tempo da gente trabalhar. Pode ser um idoso que passou por violências lá na infância e ele quer buscar a psicoterapia como uma alternativa para trabalhar aquelas demandas. Ainda dá tempo? Sempre dá tempo. Então, a gente pode trabalhar em qualquer fase da vida, independente se for infância, adolescência, fase adulta ou quando aquela pessoa já for um idoso e enfim. Então, esses traumas, eles devem ser trabalhados. Nem todo mundo vai ter acesso a esse tipo de tratamento, né, logo ali no começo da sua vida ou logo que aconteceu a situação. Às vezes vai ser muito depois, mas que a pessoa não se sinta impedida de buscar ajuda, mesmo que ela já seja um adulto ali nos seus 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Ela pode buscar ajuda sim, e a gente tem como trabalhar essas demandas. E principalmente esses adultos poderem ajudar também crianças que passam por essa situação dentro do seu próprio seio familiar. Exato. A nossa intenção é, de fato, criar uma comunidade ativa em relação ao combate da violência contra a criança e o adolescente, né? Então, quem já passou por essa situação, claro, vai ter uma voz completamente diferente de uma pessoa que nunca passou. Então, quando a gente trabalha, a gente estuda, a gente colabora com a nossa comunidade em relação às situações que a gente viveu, muitas vezes vai ser um trabalho muito mais ativo, né? Porque eu vivi, eu sei qual é aquela dor, então eu consigo trabalhar aquela situação com um olhar completamente diferente. Então, o que a gente tenta também é criar essa comunidade ativa contra a violência da criança e do adolescente.
reforçar esse trabalho, né, de proteção. E eu queria que você relembrasse para a gente como podemos denunciar esse tipo de abuso, de violência contra crianças e adolescentes. Bom, as principais fontes, né, são o Conselho Tutelar. Então, buscar o Conselho Tutelar ali como uma forma de intervenção e, a partir dali, eles vão tomar as medidas, né? As pessoas que trabalham no Conselho Tutelar, os assistentes sociais, eles têm um papel fundamental nesse processo de denúncia e de busca por proteção da criança e do adolescente. E o Disque 100 também é uma outra forma de denúncia, além de você também procurar ali a delegacia mais próxima a você. Isso também pode ajudar dentro desse processo. Pelo menos para receber uma orientação, Exato. Fazer esse registro, Exato. Que é muito importante, até para trazer esse diagnóstico a nível nacional, a nível estadual, da situação em que enfrentamos e que passamos aqui no estado de Roraima. E para, no caso, as famílias que podem, né, buscar um acompanhamento psicológico, buscar um acompanhamento, uma terapia, como é que pode fazer? É disponível também no sistema de saúde, né, no SUS? É disponível, né? A gente sabe que algumas unidades básicas de saúde hoje já têm psicólogo, não são todas, mas a gente também tem esse atendimento ambulatorial na clínica especializada Coronel Mota, né? Então, através de um encaminhamento, você pode ir até o Coronel Mota para ter o seu atendimento. Outro ponto também são algumas clínicas escolas que a gente tem aqui nas universidades daqui de Roraima. Então, a gente tem na Faculdade Catedral, na Universidade Federal, alguns profissionais, né, alguns acadêmicos ali que estão nesse processo. Encerrando a formação. Encerrando a formação e são supervisionados também por psicólogos já formados, né, por professores deles, supervisores, também fazem esse tipo de atendimento. Então, é um atendimento gratuito e pode ser buscado aí pela comunidade. E eu vou deixar esse espaço para você também falar alguma coisa que a gente tem esquecido, né? Fazer essas considerações. Bom, acho que o principal é dar voz, né? Dar voz a quem precisa falar. Então, quando uma criança e quando um adolescente encontrar em você a pessoa referência, que ele se sente seguro, que ele se sente confiante para abrir aquilo que ele está vivendo e acreditar que você pode fazer algo sobre aquilo, faça, seja essa pessoa, cumpra esse papel na vida dessa criança e desse adolescente. Muito do que eu recebo no consultório são pessoas que falaram sobre o que viveram, mas infelizmente não foram ouvidas ou a família preferiu abafar o caso e deixar para lá, né? E a gente precisa entender que a gente não pode normalizar esses processos. A gente não pode passar pano ali, passar a mão na cabeça de um abusador de crianças e adolescentes. A gente precisa intervir o quanto antes. Então, se você é essa pessoa de referência para uma criança e um adolescente, se você não sabe o que fazer, busque orientação, busque ajuda, converse com alguém que vai poder te ajudar sobre o que fazer naquela situação. Mas não deixe para lá, não negligencie, não seja uma pessoa que vai ainda manter aquela criança dentro daquele lar tóxico, adoecido e abusivo, né? Você tem um poder nas suas mãos de poder mudar a vida de uma criança e de um adolescente e tirá-los dessa situação muito dolorosa e triste. Yasmin, queria agradecer muito a você, né? Acredito que você somou bastante com essa conversa, esclareceu muitas dúvidas e com certeza eu espero que essas informações cheguem nos ouvidos de quem tem o desejo, de quem queira ajudar e principalmente de alertar aqueles que ainda não perceberam e não visualizaram ainda essa grande problemática que nós vemos aqui no estado de Roraima e em todo o país. Mais uma vez eu te agradeço, né? Eu conversei aqui com a Yasmin Leitão, que é psicóloga e atua também com essas vítimas, né? Crianças e adolescentes vítimas de violência e de vários outros traumas, outras situações que a vida acaba, né, trazendo para qualquer um de nós. Mas eu agradeço muito a você, parabéns pelo seu trabalho, que assim, você continue levando, né, essas informações e tentando reduzir esses números de violência aqui no nosso estado. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão sério e importante e que bom que hoje a comunicação dá espaço para a gente falar sobre isso, né? Que antes já foi um tabu, hoje é uma fonte aí riquíssima de informação e a gente tem um espaço na comunicação aberto para falar sobre esses temas, para falar sobre saúde mental.
Saúde mental acho que é a prioridade hoje de todo mundo, né? Mas eu agradeço e espero que você tenha acompanhado. E se precisar, né, ligue aí no Disque 100 ou procure uma ajuda psicológica também, mas intervenha, né? Não se cale, a gente sempre fala disso. Mais uma vez, muito obrigada, Yasmin. A gente encerra mais um Entrevistas DPE, um programa que você pode acompanhar pela Rádio Defensoria, no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Eu te agradeço pela companhia e te espero no nosso próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.